Clara era daquelas pessoas que passavam despercebidas. Trabalhava num restaurante agitado no centro da cidade, onde o barulho das panelas se misturava com as ordens ríspidas do gerente. Há 2 anos, ela servia mesas, limpava chão e recebia gorjetas modestas que mal cobriam o aluguel de seu pequeno apartamento. Apesar da rotina puxada, nunca se atrasava, nunca faltava. Os colegas pouco falavam com ela, e o gerente só anotava para apontar defeitos. Mas Clara tinha um sonho. Queria ser enfermeira, cuidar de pessoas, ajudar como ninguém jamais a ajudou. À noite, estudava com livros emprestados e fazia planos silenciosos. Vivia com simplicidade, sem luxo, sem tempo para diversão. Seu mundo era aquele restaurante, as contas vencidas e os sonhos guardados. Mesmo assim, mantinha o sorriso, acreditando que, de alguma forma, sua bondade voltaria. O que Clara não sabia era que a vida estava prestes a virar do avesso, e tudo começaria com um gesto que muitos chamariam de tolice, mas que o destino enxergaria como um portal para uma nova história. Uma história onde ela finalmente seria vista. Era uma tarde nublada, daquelas em que o vento parece sussurrar segredos. Clara, entre uma mesa e outra, viu pela vidraça um menino sentado na calçada. Devia ter uns 7 anos, talvez menos. Sujo, magro, com os olhos fixos nos pratos que chegavam às mesas. Ele não pedia nada, só observava com uma fome que ia além do estômago. Clara tentou ignorar, mas o coração apertou. Aquele olhar lhe dizia algo familiar: solidão. Toda vez que voltava da cozinha, seus olhos encontravam o menino de novo. Um cliente chegou a pedir para que ele fosse afastado, e o gerente prontamente chamou o segurança para tirá-lo dali. Clara sentiu o sangue gelar. No fundo, ela sabia que aquele menino não era só mais um entre tantos que se perdiam nas ruas. Havia algo ali, algo que ela não conseguia explicar. Ela então tomou uma decisão simples, mas corajosa. Esperaria o turno acabar e faria algo por ele. Mal sabia que aquele menino desconhecido seria a chave de um futuro que ela jamais imaginaria. O movimento do restaurante diminuiu perto das 16 horas. Clara pegou um sanduíche que seria descartado. Um cliente pedira errado e nem o tocara. Embrulhou discretamente em um guardanapo e saiu pela porta dos fundos. Lá estava ele, encolhido atrás da lixeira, tentando se proteger da garoa fina que caía. Quando ela se aproximou, o menino se assustou. "Tá tudo bem. É para você", disse ela, com a voz calma. Ele pegou o sanduíche com mãos trêmulas, sem tirar os olhos dela. Comeu rápido, com lágrimas nos olhos. Clara ainda tirou seu próprio casaco, um que já tinha visto dias melhores, e o colocou sobre os ombros do garoto. O menino mal conseguia agradecer. Aquele momento era só entre eles. 2 invisíveis se reconhecendo. Clara não sabia o nome dele, nem ele o dela, mas havia algo sagrado naquela troca. E enquanto voltava para dentro, com o coração aquecido, Clara não fazia ideia de que estava sendo observada. O gerente havia visto tudo pelas câmeras de segurança. E aquilo para ele não era bondade, era insubordinação. Na manhã seguinte, Clara chegou ao trabalho como sempre. Uniforme limpo, sorriso no rosto e esperança de um dia tranquilo. Mas ao pisar na cozinha, foi chamada pelo gerente com uma expressão que ela conhecia bem: problema à vista. Ele a conduziu até o escritório e fechou a porta. "Você acha que aqui é ONG, Clara? Roubar comida agora é atitude nobre?" Ele disparou, jogando na mesa a imagem das câmeras. Ela tentou explicar. O sanduíche seria jogado fora, o menino estava faminto. Mas nada adiantava. Ele estava irredutível. Disse que aquele tipo de atitude passava a mensagem errada para os outros funcionários, que não havia espaço para boazinhas ali. Clara foi demitida na hora, diante de olhares curiosos e cochichos. Suas mãos tremiam ao assinar a rescisão. Saiu pela mesma porta que usara para alimentar o menino, mas agora, com lágrimas nos olhos, sem salário, sem chão. E ainda assim, não se arrependeu. No fundo, sabia que tinha feito o certo, só não imaginava que o universo também achava isso. Clara passou o resto do dia tentando entender o que tinha acontecido. Sentada na beirada da cama, encarava o teto do pequeno quarto alugado. O silêncio parecia gritar. As contas sobre a mesa somavam mais do que ela tinha. As economias mal dariam para o próximo aluguel. E agora, desempregada, sem plano B, tudo parecia desmoronar. A dor maior, porém,
Não era a falta de dinheiro. Era a de ter sido punida por fazer o bem. Será que valeu a pena? Pensou, enquanto as lágrimas desciam. Mas dentro dela, uma voz suave dizia que sim, que mesmo sem emprego, ela ainda tinha o que muitos não tinham: empatia. Ainda assim, a insegurança a consumia. No escuro, fez uma oração simples: se eu fiz o certo, que algo bom aconteça. Dormiu mal, com o coração inquieto e a mente cheia de incertezas. Mas o destino já tinha dado seu primeiro passo, e quando o sol nascesse, ele traria com ele a resposta para sua oração silenciosa e o início de um novo capítulo. Era pouco mais de 8 da manhã quando Clara ouviu batidas fortes à porta. Ainda sonolenta e de pijama, abriu devagar sem esperar ninguém. Diante dela estava um homem alto, de terno escuro, acompanhado de um motorista. Ele parecia deslocado naquele corredor simples do prédio. "Você é a Clara?" perguntou, com uma expressão grave. O coração dela disparou. Pensou que fosse algum cobrador, ou talvez alguém do restaurante querendo pressioná-la. Mas ele continuou: "Ontem você deu comida a um garoto na rua. Aquele menino é meu filho." Clara ficou em choque. O homem, então, contou que seu filho estava desaparecido há dias. Fugira de casa após a morte da mãe, abalado, rejeitando a ajuda de todos. Até que, na noite anterior, reapareceu, sujo, cansado, mas falando com brilho nos olhos sobre uma moça boa que deu comida e calor. O homem dissera ter rastreado a região e visto as imagens da câmera do restaurante, e queria agradecer. Clara ainda não entendia o que estava acontecendo, mas algo muito maior do que ela imaginava estava por vir. O menino que Clara pensava ser só mais uma criança abandonada nas ruas tinha, na verdade, uma história marcada por dor e silêncio. O homem revelou que o garoto se chamava Lucas e era seu filho único. Desde que a mãe falecera num acidente trágico, o menino mergulhara num luto profundo. Mesmo com psicólogos, apoio e tudo que o dinheiro podia comprar, Lucas se afastava mais a cada dia, até que, em um rompante de desespero, fugiu. Durante 2 semanas, o homem mobilizou detetives, segurança privada e chegou a oferecer recompensa na TV. Mas Lucas parecia ter sumido. Foi somente quando o menino apareceu em casa dizendo: "Quero ver de novo a moça que me deu comida", que as peças começaram a se encaixar. O gesto simples de Clara tinha sido o primeiro contato humano que tocou o coração do garoto em dias. Algo que ninguém, nem com milhões, tinha conseguido. O milionário estava ali não só para agradecer, mas para tentar trazer aquela luz de volta para a vida do filho. No fim da tarde, o carro de luxo retornou. Clara, ainda sem acreditar no que vivia, desceu até a calçada. E ali estava Lucas, o menino da calçada, agora limpo, com roupas novas, mas com os mesmos olhos doces e tímidos. Quando a viu, ele correu e a abraçou apertado como se reencontrasse alguém da família. Clara ficou sem palavras. O milionário observava emocionado. Era a primeira vez desde a morte da mãe que o menino demonstrava afeto verdadeiro. Lucas contava animado como ela o ajudou, como o sanduíche parecia a melhor comida do mundo, e como o casaco dela o fez dormir em paz naquela noite fria. Clara chorou, com o coração apertado de emoção. Ela não sabia, mas aquele abraço selava algo muito maior. Não era só gratidão, era conexão. O menino queria que ela ficasse por perto. E o pai também. Era como se o universo confirmasse: a vida dela estava prestes a mudar de forma definitiva. Após o reencontro, o milionário pediu para conversar com Clara em particular. Foram até um café discreto, onde ele expôs seu plano com sinceridade. Disse que Lucas não confiava em ninguém, nem em tutores, nem em babás. Mas com Clara, ele sorria, dormia melhor, falava. Por isso queria que ela assumisse um papel especial, morar com eles por um tempo, como cuidadora e companheira de rotina do menino. O salário seria generoso, com moradia incluída, alimentação, folgas regulares e acesso a cursos, inclusive de enfermagem, se ela quisesse estudar. Clara ficou atônita. Nunca imaginou ser valorizada daquela forma. Tudo aquilo parecia surreal, vindo de alguém que nem a conhecia direito. Mas havia verdade nos olhos daquele homem. Ele não estava comprando favores. Ele estava oferecendo uma chance, não apenas para o filho, mas para ela também. Uma chance de recomeçar, de ser vista, de viver com dignidade,
Com o coração acelerado, Clara aceitou. E naquele momento, sem saber, ela dava o primeiro passo rumo à vida que sempre sonhou. Os primeiros dias na nova casa foram estranhos para Clara. Apesar do conforto, ela sentia-se como uma visitante num lugar que não era seu. A mansão era silenciosa, imponente, e os empregados a olhavam com desconfiança. Afinal, quem era aquela moça simples, recém-chegada, com acesso direto ao patrão e ao filho dele? Mas Clara não se importava. Seu foco era Lucas. Ela acompanhava suas refeições, lia histórias à noite, passeava com ele pelo jardim. Com o tempo, os sorrisos do menino se tornaram mais frequentes. Os pesadelos sumiram. Até mesmo o pai, antes frio e distante, começou a se abrir com ela, contando aos poucos as dores que carregava. Clara descobria, dia após dia, que aquela família precisava de mais do que cuidados, precisava de cura. E sem perceber, ela começava a ser essa ponte. Aquela casa, antes marcada por tristeza, ganhava vida de novo. E tudo começou com um sanduíche e um casaco. O que começou como um emprego, logo se transformou em laço. Clara já não era só uma funcionária. Era a pessoa que Lucas procurava quando tinha medo, a que o fazia sorrir nos momentos de silêncio. A relação deles era especial. O pai, que antes via Clara como uma cuidadora temporária, passou a admirá-la profundamente. Ela era paciente, atenciosa e firme. Cuidava do menino como se fosse seu. Aos poucos foi conquistando os empregados também, não com autoridade, mas com humildade. A casa foi mudando, parecia mais leve, mais viva. Clara começou a cuidar das refeições em dias especiais, e Lucas fazia questão de ajudar. Cozinhar juntos virou ritual de cura. O milionário, antes recluso, passou a jantar com eles na mesa. Risadas surgiram onde antes só havia silêncio. Clara trouxe calor humano para aquele lar e ninguém negava. Ela era o coração daquela família. Pela primeira vez, Clara sentia que pertencia a algum lugar, que era reconhecida. Mas o destino ainda reservava mais uma reviravolta. E ela aconteceria onde tudo começou. Meses depois, Clara foi convidada para um evento beneficente que reunia empresários e figuras influentes da cidade. O milionário, agora grato e admirador declarado dela, fazia questão de tê-la ao seu lado. Clara vestia um simples vestido azul, emprestado por uma amiga da casa, e tentava não se sentir deslocada no meio de tanta gente rica. Até que do outro lado do salão, ela viu um rosto conhecido. O gerente do restaurante onde trabalhava. Ele estava ali, visivelmente constrangido, abordando empresários em busca de apoio para um novo negócio, depois de ser dispensado do antigo cargo por má conduta. Quando seus olhos encontraram os de Clara, ele empalideceu. Nunca esperaria vê-la ali, muito menos como convidada de honra, sorrindo ao lado do anfitrião da noite. Em silêncio, ela caminhou na direção oposta, sem dizer uma palavra. Aquele momento selava algo importante. A volta por cima havia sido completa. Não precisava de vingança, só precisava continuar brilhando. Apesar do passado doloroso, Clara não carregava rancor. Quando o ex-gerente se aproximou, desconcertado e gaguejando desculpas, ela o ouviu em silêncio. Ele tentou justificar, disse que era política da empresa, que agiu por impulso. Clara apenas sorriu. Se eu tivesse guardado aquele sanduíche, talvez hoje eu não estivesse aqui. Foram suas únicas palavras. Depois virou-se com elegância e voltou para perto de Lucas, que a aguardava com um desenho nas mãos. Naquele gesto, ela escolhia o perdão. Não por ele, mas por si mesma, porque carregar mágoas não combinava com quem ela havia se tornado. Clara sabia que sua força vinha justamente da sua bondade, aquela mesma que a tirou do fundo do poço e a levou até ali. Perdoar era só mais um passo no caminho de cura que ela vinha trilhando. Um caminho que agora ela trilhava não mais sozinha. Hoje Clara estuda enfermagem com uma bolsa integral oferecida pelo próprio milionário, que fez questão de investir em seu sonho. Continua vivendo com eles, agora como parte da família, e ajuda Lucas a escrever e ilustrar um livro infantil sobre sua história nas ruas, e a moça que o salvou com um sanduíche e um casaco. Nas redes sociais, ela criou um projeto de apoio a crianças em situação de rua, onde compartilha histórias, doa alimentos e inspira milhares de pessoas. O que antes era invisível agora brilha com força. Clara, a garçonete que foi demitida por ajudar, hoje ajuda muitos. A vida a testou,
mas também a recompensou, e tudo começou com uma escolha simples: ser boa, mesmo quando o mundo parecia não merecer, porque no fim, o que transforma vidas não são grandes gestos, são pequenas atitudes feitas com o coração. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa de esperança. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Eu acredito no poder da bondade, porque quando você espalha o bem, o universo encontra uma forma de te devolver ainda mais.